Olá, pessoal. Muito boa noite. Eu sou o Marcelo Egea e essa é mais uma Live do Egea. A Live do Egea é uma iniciativa da Ser Total, trazendo toda semana uma pessoa inspiradora para falar sobre desenvolvimento pessoal, profissional, gestão e liderança. Quem quiser se inscrever no nosso canal, o endereço é youtube.com, Marcelo Egea, Ser Total, tudo junto. Vai lá, inscreva-se no nosso canal, curta os nossos vídeos, aciona o sininho para ser avisado dos nossos eventos. É um prazer receber vocês aqui hoje. Aliás, hoje conosco aqui nós temos a honra de receber Eduardo Fadu. Eduardo Fadu é gerente de projetos de consultoria da Direct Link, consultoria de vendas, especializada na estruturação e implantação de áreas comerciais. Atuando nas áreas de vendas e marketing há mais de 30 anos, sendo os últimos 20 anos como consultor e mentor em vendas. Fadu é economista, formado pela Unicamp, pós-graduado em marketing pela PUC Campinas, com especializações em franchising pela Getúlio Vargas e varejo pela FEA USP. Além disso, tem uma formação em gestão e estratégia de empresas pela Unicamp. Quem quiser fazer contato com o Fadu, o LinkedIn dele é Fadu. Aliás, é o melhor LinkedIn que eu já vi em todas as entrevistas que eu fiz nos últimos 20 meses. Fadu, é um grande prazer ter você aqui. Obrigado da tua presença. Boa noite, Egea. Boa noite, amigos. Bom, antes de mais nada, eu fico mais feliz ainda, porque um dos trabalhos que eu tenho desenvolvido é justamente um trabalho voltado, no caso, ao que se chama de social selling, né? A venda através de mídias sociais. Então, pelo menos, eu diria que eu teria que começar acertando pelo menos desse link do LinkedIn, não é verdade, Nossa, cara, foi sensacional, Fadu, super simples, fácil de guardar. Olha, já tem gente aqui assistindo a gente, eu vou colocar aqui, ó, tem a Márcia Oliveira, Ser Total, boa noite, Fadu e Marcelo, sucesso para vocês. Muito obrigado, dona Márcia, pela sua presença. E a Samanta Schwenardi de Miranda Silva, minha irmã, muito boa noite. Obrigado pela sua presença também. Ricardo Jimenez, grande colega da GM Financial, está aqui. Ricardo Jimenez, boa noite a todos. Ricardo, eu sei que teu filho está trabalhando na área de vendas. Está aqui um mestre na área, para depois você mostrar o vídeo para o seu filho. E assim que vierem mais pessoas e forem se cumprimentando, eu vou trazendo aqui na tela para a gente, Fadu. Fadu, legal. Eu queria começar te fazendo uma pergunta que é a seguinte. Recentemente, acho que foi no dia 17 agora de setembro, num artigo do Valor Econômico, foi mencionada uma pesquisa com mais de 200 empresas de 15 setores diferentes no Brasil, que indicava que 44% dos entrevistados colocavam a capacitação dos vendedores como o principal desafio para ampliar os negócios. Diga aqui para nós, por que vender é tão desafiador? Bom, primeiro, antes de mais nada, eu não sabia da pesquisa, mas concordo ipsis literis. Inclusive, eu tenho isso de uma forma... dando um passo para trás, né? Falando de capacitação e falando de capacitação de equipe comercial. Acho que são dois contextos. O primeiro contexto é estrutural, tá? O que acontecia, Géia? Você sabe disso ao longo dos anos, e principalmente naquela fase mais áurea, onde a demanda por treinamento foi pesada, a gente tinha programas de dia, de e-mail, 2 dias, tá certo? Eu mesmo vendi muitos programas de 5 dias, tá? Verdade. Em que isso, hoje, seja pelas circunstâncias, por uma série de aspectos, eu poderia discorrer, esses programas estruturalmente, eles não são mais, vamos dizer assim, exequíveis. A equipe comercial, de um modo geral, até pelo modelo e o formato em que os processos comerciais estão alinhados, não admitem isso. Eu brinco sempre que hoje o maior concorrente da atenção do executivo de vendas não é nem o chefe, é o celular, porque ele simplesmente não larga aquilo para nada. Tá? Então, a gente tem uma preocupação muito grande. Então, primeira coisa, houve uma modificação estrutural. Hoje, os programas de capacitação de vendas, eles têm um caráter completamente diferente. Eu, por exemplo, trabalho com targets 1 hora, máximo 1h30, tá? E tem um caráter um pouquinho diferente. Então, a gente pega tópico a tópico e transcorre, tá? Essa é a primeira mudança que eu acho estrutural.
A segunda Quer dizer, coisa... uma hora e meia cada sessão, né? Ao invés de ser Cada um dia sessão. inteiro ou 2 dias. Porque são provavelmente várias sessões, totalizando um total de horas maior que isso, né? Perfeitamente, é onde a gente ia chegar. Na prática, você vai ver que vai se absorver uma quantidade de horas muito maior. Porém, naquilo que o recurso instrumental que você tem, que é levar ao conhecimento, etc., etc., ele ficou restrito. Tá? Agora, houve uma incorporação tecnológica, seja como recurso instrucional, como temática. Então, você hoje fala de gamificação, você sabe disso, um tema caro para você e para mim, que hoje a gente já começa a fluir com muita naturalidade. Tá? Mas não só isso. Então, a primeira coisa é a mudança estrutural, a segunda, do ponto de vista do trabalho. Agora, o que mudou além disso? Ele ganhou um caráter muito alinhado com a rotina de vendas. Esse é o terceiro elemento que é importante. Então, o que acontece? Hoje, seja do ponto de vista do gestor, enfim, quem está liderando, os treinamentos, como eles ganharam essa característica meio pop-up, você vai trabalhar fortemente os pontos que você identifica necessário e vai retrabalhando. Então, na prática, a carga de treinamento aumentou, tá? Em relação àquele modelo antigo. Porém, o que acontece? Ele é hoje utilizado de forma muito intensiva, tá bom? Então, quando você cruza isso, mais sessões de mentoria, que era alguma coisa mais nova, que está bem dentro desse negócio, eu, francamente, sou um entusiasta, porque as coisas ganharam uma velocidade muito grande, entendeu, Marcelo? Coisa que na época passada era impossível. Você fala era que você ia fazer mais profundo, né? Eu vou ter mais prático, fazer uma maldade, confessar uma maldade para os meus clientes. Naquele nosso tempo na Franquality, para acelerar o processo de venda de alguns produtos, eu falava para os clientes, eu me disponho a dar treinamento nos finais de semana. Aliás, esse era o meu valor agregado para a equipe. É verdade, os gerentes falam, eu vou tirar o cara no final de semana, ele faz o treinamento e volta para vender na segunda-feira? Perfeitamente. Cara, a gente vendeu treinamento para chuchu naquela época. Verdade, que pecado. Mas, por que não? Hoje, se eu falasse um negócio desse, eu me sinto o maior condenado. Não, mas tem gente que pede ainda, Fadu. Tem gente que pede ainda, não é? Eu acho que tem hoje uma. Como é que eu posso dizer? Uma vergonha maior das empresas de fazer isso, mas tem algumas que ainda pedem. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você está falando da complexidade da mudança da forma como se treina. Agora, em termos da dificuldade para vender, nesses 30 anos de experiência que você tem, está mais difícil de vender? Olha, eu vou contar um negócio para você. Eu diria que não. Tá? Por quê? Então, vamos lá. Quando a gente começou lá, 30 anos atrás, que nem você me entregou, o que acontecia? Naquela época, todo o processo comercial, o processo de vendas, que tecnicamente envolve, dentro de um processo, vamos dizer assim, 4 dimensões dentro do macrofluxo. Primeiro, geração de lead, qualificação de lead, geração de oportunidades e pós-venda. Naquela nossa época, isso há 30 anos atrás, praticamente tudo isso estava na mão do executivo de venda. Ainda que houvessem inserções, ainda que houvesse um movimento para trazer uma estruturação diferente, quando você parava diante de um executivo de vendas, você via quase tudo isso ele envolvido. Tá? Hoje já não. Então, por exemplo, geração de leads. Ele faz parte? Faz. Dentro de uma carteira, com escopo definido, tá certo? Muitas vezes respaldado por soluções geradoras de leads sofisticadas. Então, de repente, melhorou muito. Qualificação de lead. Hoje, por exemplo, é um tema, esse é um capítulo que hoje, talvez em vendas, onde a gente vai mais depositar atenção. É o trabalho fundamental dele, que é separar o joio do trigo, por conta que é o funil. dessa... Não, na verdade, não é o funil. É pior do que isso. Fazendo um parênteses e entendendo. Muitos processos comerciais colam a etapa de geração de lead direto na gestão da oportunidade. Entendeu isso? Então, o que acontece? Se você fizer isso, invariavelmente, todo o ruído que você tiver no mercado, ele vai direto para quem tem que analisar.
Então, por exemplo, isso hoje, por exemplo, em tempos de internet, né, onde você horizontalizou o acesso, isso gera uma quantidade de ruído gigantesco, para não dizer caroço. Então, ruído hoje significa coisas que não deveriam estar ali. Exatamente. Tá bom? Tanto é que hoje uma parte do nosso trabalho tem sido de reforçar essa questão da primeira nível de atendimento, tá? Que pode ser automatizado ou não. Aí tem um monte de soluções. Mas o importante é que tem um filtro bastante eficaz. Por quê? Porque senão, na hora em que chegarmos no funil, que seria a próxima etapa, inevitavelmente nós vamos ter um negócio chamado demanda falsa. Tá bom? Entendi. Isso que você chama de qualificação de leads. Essa é a segunda etapa, então. Isso. Então, isso, por exemplo, naquela época, hoje, por exemplo, está disponível e pelo menos nos projetos em que a gente tem participado, um item fundamental, onde a gente briga muito por isso. Tá certo? Tá. Por quê? Okay. Porque ele é parte crítica nesse processo para garantia de eficiência. Tá? A segunda etapa, que é a geração de vendas, é onde está propriamente a identificação da necessidade, portanto, vamos dizer assim, a abertura de uma proposta, e a partir daí o funil ou o anterior, enfim, você vai trabalhando até lá na frente a pós-venda. Quer dizer, hoje pós-venda, você tem departamentos que fazem isso, fazem o levantamento, colam e devolvem isso para o executivo de vendas como uma oportunidade para identificar novas necessidades. Entendi. Entendeu, Gé? Isso por isso que é mais fácil. Não. Muito mais fácil. Eu acho que, rigorosamente, hoje ele está muito mais voltado àquilo que é o seu papel, o grande papel estratégico, que é negociação. Negociação. Tá. Okay. Então, o que eu não vou conseguir substituí-lo é ele se aprimorando em negociação. E isso está difícil, porque aí tem um outro quilo de sal que precisa ser desenvolvido via aptidão, via capacitação. Então, ele ganhou... Não dá spoiler, não. Daqui a pouco nós vamos chegar lá. Nós temos aqui Fernando Pérez dando boa noite para a gente. Bem-vindo, Fernando. Temos o Daniel Barbosa. Senhores, boa noite. Sempre aprendendo com vocês. Grande abraço. Obrigado, Daniel, pela tua presença também. Então, eu ia te perguntar, né? Você atua na área comercial há muitos anos, né? Comercial e marketing, né? Você começou lá na Ultragaz, né? Há muitos anos atrás. Nem vou falar a idade, porque senão você vai brigar comigo também. Mas, assim, o que mudou nas áreas de vendas nesse período? Você já deu mais ou menos a dica aí do que mudou, né? Quer dizer, hoje a gente tem uma tecnologia apoiando essas 4 grandes etapas que você descreveu e, de alguma forma, isso é um pouco mais fácil para o executivo. É isso. Exatamente. Eu diria que isso tem um impacto, obviamente, no sentido de melhorar a eficácia do trabalho dele. Se isso não está redundando, aí é uma outra dificuldade. Mas, no passado, amigo, eu francamente, não... Era uma coisa... lembra aquelas bandinhas de sinfonia de um artista de um homem só? Mais ou menos aqui. Exatamente. Não vai funcionar. Hoje não. Hoje a gente consegue fazer isso melhor. Dividir com mais gente. Isso. Bom, uma coisa que eu acho que todo mundo quer saber, né? Está ansioso para saber é o seguinte: o que a gente pode esperar de 2022? Qual é o cenário de vendas para 2022, na sua opinião? Bom, essa é aquela famosa pergunta que não se faz. Liga a bola de cristal, né? Aí, acende ela aí. Diz que uma piada no ramo econômico diz que quem fala de juro e fala de câmbio sempre erra, né? Então, falar desse negócio. Mas, voltando a falar sobre vendas, vamos ver se eu consigo traduzir um pouquinho melhor. Olha, eu acho que a saída da pandemia, ela evidentemente está saindo toda descoordenada. Tem setores absurdamente acelerados, tá? Eu posso dizer aqui pela carteira de clientes que eu tenho. Aqueles que estão conectados, de alguma forma, ao setor de construção civil, que está vivendo novamente uma aceleração gigantesca, um boom. O pessoal que ficou conectado também à indústria, porque, pasma, a indústria não parou. Teve lá algumas dificuldades, mas, de um modo geral, ela continuou funcionando, ela continuou suprindo, fornecendo bens. Não vou entrar no agronegócio, porque isso aqui é órgão curvo. Então, é evidente. Claro. Eu acho que a questão maior está no setor Farma, né? Farma.
Não, então, nem se fala, pelo amor de Deus, foi a única coisa. Segundo informações que eu tive, até eles perderam em termos de volume, mas continuaram mantendo o faturamento, porque subiram o preço. Então, quer dizer, o resultado, o efeito prático é o seguinte: onde a coisa está pior é realmente no setor de serviços, né? Setor de eventos, um cineminha, tá? Quer dizer, um buffet infantil, quer dizer, são segmentos que realmente... Né? Restaurantes. Hoje, por exemplo, você num final de semana, você não consegue ir a um sábado num restaurante sem agendar. Por quê? Porque realmente retraiu. Os preços estão muito mais altos e, mesmo assim, você tem um afluxo de pessoas que restringiu. Agora, e muitos não resistiram, né? Tiveram que fechar também. Então... Absolutamente, não resistiram. É o caso de academias de ginástica. Enfim, tem uma quantidade grande. Mas, de novo, o setor que mais sofreu nesse aspecto foi o setor de serviços. Os demais, de um modo geral, salvo aí um ponto ou outro, conseguiram sobreviver. Então, voltando para 2022. Eu acho que aqueles que estão acelerados, até porque mudanças profundas não devem existir a ponto, inclusive, dessas coisas de subida de Selic, whatever, essas coisas não estão nesse contexto, eu diria para você que eles vão continuar acelerados. Tá? Entendi. Eu acho que a gente vai... A sensação é essa. O dólar continua fraco. É o teu sanguinho de economista que corre nas tuas veias. Na verdade, é mais do que isso, né? Porque eu já estou... Hoje eu estive com um cliente, nós fomos falar para discutir o orçamento de 2022. Estava lá em São José dos Campos fazendo isso. Então, o que acontece? Nós já estamos sentindo esse cenário. Vai dar para crescer 20, vai dar para crescer 30, essa é uma outra discussão. Agora, nós não estamos falando nada com menos dígitos. Eu acho que é bobagem. Não, a gente vem e vai ver. Com menos dígitos? Desculpa, quantos dígitos? 2 dígitos. Eu acho que a gente vai crescer pelo menos 10% em tudo. O que muda, a dúvida é em serviços. Serviços é uma grande incógnita. Por quê? Então, vamos lá. Você pega aí o pessoal das escolas. Eles estão retornando agora. Então, vai dar para reagir? Muita escola fechou, aquela coisa toda. Tá certo? Bom, vamos pegar o nosso ramo de consultoria, amigo. Recentemente, aí eu tive que indicar uma consultora de franchise e fui achar ela na Bahia, vendendo bolo. Você acredita um negócio desse, Marcelo? Tá? Uma excelente profissional. Foi afetado principalmente por causa da questão dos eventos, que algumas pessoas estavam muito focadas no presencial, não conseguiram fazer o shift rápido para o online, né? Não, conversando com ela comentou comigo, ela vinha uma semana para São Paulo, fazia o que tinha que fazer presencial e estava tocando a vidinha na Bahia. E estava feliz. Não, bem resolvida, isso que é melhor. Mas o fato concreto, que esse é o contexto. É serviços que realmente ficou muito abalado. Tá? Entendi. Agora, fora isso, eu tenho a impressão de que nós vamos ter, assim, possivelmente, um ano bom, para não dizer ótimo. Tá? Você está falando de 10%, você não está falando de PIB, não, né? Você está falando de vendas mesmo, né? De vendas mesmo. Olha, só para você entender, eu tenho um cliente que é conectado com o segmento de construção civil, mas tem uma parte muito voltada à prestação de serviço. Ele deve crescer, nós fizemos aqui, ele vai crescer 3 meses esse ano. Ou seja, agora, nesse mês de setembro, nós fizemos o número do ano passado. Tá. Outubro, novembro e dezembro está posto a mais. Aí você vai falar assim, poxa, e o ano que vem? Eu acho que o ano que vem a gente cresce 10% em cima disso. Por quê? Entendi. Porque está faltando máquina, vai faltar equipamento, você tem que refazer todos os investimentos. E a tal da crise energética e o problema da crise hídrica, que está conectada com a energética, nós não vamos ter problema com isso? Não, eu tendo falta a achar de chip, que isso... essas traquitanas todas? Eu acho que primeiro a gente vive no Brasil. Então, falar em crise é do nosso DNA. Então, primeiro, sendo muito objetivo, você não vai falar. Olha, vamos lá. Nós tivemos a crise do Fernando Henrique, depois a crise do Lula, depois a crise da Dilma, depois a crise do... Mas você começou muito cedo, pô. Volta mais para o passado. Você vai falar de experiência, vamos voltar mais, né? Então, você quer que eu chegue lá você lembra, né? Então, do Getúlio, né? Getúlio, então falar de crise objetiva. E em vendas,
Aí vem uma sagacidade, talvez minha. Quer dizer, meu amigo, enquanto uns choram, outros vendem lenço. A questão é saber como é que a gente, né, de Bela novo, frase se do Nizam adapta. essa, né? Exatamente. Verdade. Então, o que está acontecendo? Eu acho que a dificuldade vai existir, há problemas óbvios que estão na nossa frente. Agora, a partir do momento em que a gente entende que eles existam, a gente vai conseguir justapor. Não tem nada que estruturalmente seja uma ruptura, entendeu, Géia? Então, não vai ser a primeira crise hídrica, não vai ser a primeira crise energética, nem do passado e nem do futuro. Então, eu tendo a acreditar que isso pode, obviamente, atingir, mas a gente vai superar, sem dúvida nenhuma. Legal. Bom, só para o pessoal que está chegando aí saber, nós estamos aqui na entrevista com o Eduardo Fadu, especialista na área de vendas, falando para a gente, com a sua bola de cristal, como é que a coisa vai ser no ano que vem em vendas e como é que a gente deve fazer para a nossa área de vendas funcionar bem. Fadu, o que tem de novo... Bom, o que tem de novo para treinamento de equipe, você já falou, né? Eu vou até pular essa pergunta que eu tinha preparado aqui. Eu vou fazer uma outra que eu acho que é bem alinhada com aquilo que a gente tem feito, inclusive juntos, nós já fizemos no passado. Como é que você descreveria o perfil pessoal de um profissional que tem chances de sucesso em vendas no mundo de hoje? Como é que é o perfil desse profissional? É diferente do passado? É igual? O que você destacaria? Primeiro, realmente ele é bem diferente, tá certo? Por quê? Como eu comentei contigo, até complementando aquela conversa, dando spoiler, como você falou. Quer dizer, hoje, a principal atribuição de um executivo de vendas, naturalmente, que está nascendo e vai se desenvolver, é um reforço fundamental na competência negocial. Tá? Em última instância, o que vai garantir diferenciarmos grandes executivos de não tão grandes executivos é a competência e a capacidade de negociar. Tá? Negociar do ponto de vista estratégico, do ponto de vista tático, uma pessoa que sabe fazer uma leitura consistente do cliente, do seu momento para compra, ou, enfim, que tem uma visão sistêmica, uma capacidade analítica de construir argumentos, que tem uma fluência, muitas vezes, em conhecimentos, muitas vezes financeiros. Tá? Então, para você vender, você vai vender B2B de alto valor agregado, você não pode deixar de questionar o payback, você não vai ter condições de fazer uma demonstração de um net present value. Quer dizer, essas discussões todas estão envoltas desse novo personagem. E tudo isso na linguagem do cara do lado de lá, né? Porque tem uns caras que estão falando isso, mas falam na língua deles. Então, você tem que traduzir tudo isso na linguagem deles, né? Isso, exatamente. Então, de novo, o grande palco, quer dizer, o vendedor não precisa chegar para nós e dizer assim, olha, eu sou capaz de fazer uma grande lista de cold call maravilhosa. Pode ficar pegado. Hoje, se bobear, tem até robô que faz isso. Tá certo? Puxa, eu preciso selecionar contatos. Olha, se bobear, tem gente que faz esse primeiro contato melhor que você. Não tem problema. Deixa, ele tem disciplina, foco, não é isso? Você... Agora, o que você não pode? Então, por exemplo, uma coisa básica, tá? Aliás, foi o último treinamento, no mês passado eu fiz para uma outra consultoria. O gerente nacional de vendas foi categórico. Meu amigo, eu preciso baixar o número de propostas. É um absurdo, porque como é um B2B de alto valor agregado, na verdade, o problema não é fazer a proposta, é disponibilizar uma equipe imensa de engenheiros para fazer as especificações. Tá? Então, o que acontece, Géia? O executivo tem que ser capaz de identificar se ele está em forte desejo ou tem um processo de compra. Se dentro do processo de compra ele está lá na boca do funil ou ele está aqui na base do funil. Até porque isso vai orientar absolutamente o approach e, portanto, a forma como você vai efetivamente responder à necessidade do cliente, mas, acima de tudo, você vai trabalhar isso de uma forma competente. Vou voltar aqui ao exemplo dessa empresa. Ela vende bens que, para nada, é 1 milhão de euros. Tá certo?
Ora, ninguém vai comprar algo minimorum de €1 milhão sem um grande processo de compra por trás. Você concorda comigo? É uma venda complexa, né? Exatamente, mas assim, põe complexo. Aí não adianta, você chega e recebe lá do seu e-mail, preciso cotar tal coisa, tal coisa, tal coisa. Pô, surge do nada? Então, qual é a probabilidade que você tem ao participar de um processo de compra com isso? Nenhum. Tá? Entendi. Quer dizer, você então, muitas vezes foi para os caras. Então, quer dizer, esse perfil que você está descrevendo é que eu perguntei, né? Qual o perfil de uma pessoa para dar certo nesse novo cenário de vendas que a gente tem? O primeiro é ter essa visão mais estratégica, mais ampla, mais financeira, mais dos meandros dos negócios, compreendendo realmente o cliente, isso que você chamou de habilidade comercial. É isso? Entendi bem? Exatamente. Adicionado a isso, um refinamento no conhecimento do cliente. Ou seja, se você não é possível você receber uma solicitação de um orçamento pelo e-mail, responder pelo e-mail através de um orçamento, mandando uma proposta, e na hora de você ir lá no CRM, aí vem aquela perguntinha, qual é do seu sentimento, qual é a probabilidade de fechamento? Você vai lá e coloca alta. Alta baseado no quê? Então, falta indicadores, né? Então, aí que, aliás, esse Peraí, não vai dar spoiler, pera um pouquinho, que nós já vamos chegar lá. Deixa eu falar para você, Luiz Cláudio da Silva Cunha trouxe aqui 2 perguntas, eu vou colocá-las na tela, mas eu vou pedir para o Luiz esperar um pouquinho, porque nós vamos chegar lá, tá? As perguntas são o seguinte: boa noite, gostaria que vocês falassem um pouco sobre o mercado do agro. E a segunda pergunta dele foi: vendas para cada segmento em uma situação. No meu ver, não dá para usar a mesma metodologia igual para todos. É verdade, quer dizer, a gente tem em cada segmento tem o seu jeito de vender, né? Mas a primeira pergunta dele é: boa noite, gostaria que vocês falassem um pouco sobre o mercado de agro. Você quer comentar agora já que nós estamos falando de diferentes... Acho que não tem... primeiro, como a gente comentou, o agro ele vive um momento excepcional já há 3 anos, deve ir para o 4º, se não o 5º ano em breve, por conta daqueles motivos estruturais que transformaram o Brasil numa potência agrícola, tá certo? Eu acho que como oportunidade tem muita coisa, só que ele não está sozinho, tá? Eu estou aqui conectado ao pessoal da Exaltec, que é o pessoal da Exalc aqui de Piracicaba, eu fisicamente fico aqui em Campinas. A gente tem um contato privilegiado, inclusive com o Matheus Moldin, que é enfim, isso é uma outra história. E, amigo, o mundo inteiro está olhando para esse segmento como oportunidade, desde startup até o segmento de distribuição, que deve receber uma grande concentração nos seus players, tá bom? Agora, mesmo no mercado, por exemplo, entre os nossos clientes, a gente tem 2 empresas na área de commodities, tem a LDC e a LZ Grãos, são clientes nossos, onde a gente já treinou a equipe de vendas, comercial, etc. Então, a gente percebe que existe uma movimentação para fazer com que esse pessoal se aproxime das 2 pontas, porque eles fazem barter, né? Então, eles fazem na ponta do produtor e fazem na outra ponta na venda, né? Disso, né? Fazem originação e tal. Então, quer dizer, eles têm essa... eles não só vendem, mas eles compram, né? Então, tem a complexidade. Acho que cada segmento no agro também tem a sua ciência, né? Tá. Mas a segunda pergunta, só para a gente poder avançar, era sobre a questão da diferenciação, né? Vendas para cada segmento em uma situação, isso. Deixa eu até acrescentar, eu acho que uma discussão, às vezes, não é só questão metodológica, é uma questão de entendimento, tá? Para que eu possa ter um processo de venda, eu preciso ter um processo de compra, tá? Então, note bem, não existe um processo de venda startado sem um processo de compra startado. Então, o que vai acontecer, Egéia? Tecnicamente, isso interfere diretamente. Por quê? Se você imaginar que segmentos com características e especificidades do seu processo de compra vão determinar que você também tenha processos de venda específicos. Dá para entender essa diferença? Então, sim. Do ponto de vista metodológico, eu posso até tratar tudo como vendas complexas. Tá bom? Agora, na hora em que eu dou o passo para dentro do ponto de vista de processos,
muito provavelmente você vai dar diferença. Vou te dar um Você exemplo. está falando, deixa eu ver se eu entendi, que se minha clientela, meu setor onde eu trabalho, ele não tem refinamento em termos do seu processo de compra, provavelmente o meu processo de venda não vai ter que ser tão sofisticado. É isso que você está falando. Exatamente. Por outro lado, se você tiver que atender, então vamos pegar um caso típico. Aqui um cliente aqui que começou em Valinhos. Ele atende supermercados, ele é um fabricante de produtos alimentícios, então, mas embalados, não tem nada. Canais, né? Isso. Então, ele está atrás do supermercado e pequenos distribuidores. Eu falei, olha, pequenos distribuidores de food service são especialistas. Ele tem características, ele tem lógicas e tem ticket médio. Diferente de um supermercado. Por quê? Porque a hora que você vai para o supermercado, eventualmente até consigo ter um preço médio melhor, portanto, uma margem melhor. Porém, o supermercado ele compra diferente do atacadista. Ele precisa de volumes menores, porque ele tem menos área de estocagem, ele precisa de giro, ele precisa de... E outra coisa, você não entregou o pedido entregar 2 vezes, no terceiro ele te cancela. Tá certo? Porque é da natureza dessa dinâmica. Ainda mais você que está tentando se posicionar numa categoria premium. Já na outra ponta, você está falando de alguém que tem o negócio principal exatamente a revenda desse tipo de produto. Então, ele, vamos dizer assim, ele, por exemplo, é mais maleável. Diferente de um cliente que, por exemplo, vem pelo seu e-commerce. Tá? Onde ele, muitas vezes, ele vai buscar o quê? Disponibilidade e preço. E quantidades pequenas. Claro. Então, note bem, é o processo de compra que determinado a partir de uma persona, eu dei 3 personas para você, usando uma linguagem de internet. Tá? São 3 pessoas diferentes, 3 processos de compra, portanto, 3 processos de venda. Claro. Compreendeu essa diferença? Tem gente aqui que vende dinheiro. Esse aqui, por exemplo, vende dinheiro, que é o Fernando Bosquieiro. É o melhor baixista do Brasil, hein? Quiçá do mundo. Além de tudo, é vendedor de dinheiro. Pô, além de tudo, é vendedor de dinheiro. Obrigado, Fernandinho, por você estar aqui com a gente hoje, viu? Você é muito bem-vindo. Legal. Bom, seguindo nessa atuada, né? Além das ferramentas CRM e WhatsApp, né, que já foi introduzido, que outras ferramentas você tem visto? Né? Você falou de ferramentas de qualificação de leads, etc., que estão ligadas à tecnologia, que são bem-vindas nesse novo momento, que você tem visto nessas atualizações das áreas de vendas. Bom, o que tem de novo em termos de ferramental, assim? Eu acho que, primeiro, só para a gente entender, o novo aí, muitas vezes, é para funcionar. Tá bom? Então, por exemplo, CRM, tecnologicamente falando, é algo dos anos 90. É uma coisa antiga que ninguém usava, é isso? Que ninguém conseguia usar, enfim, por tantas... Não, eu vivi esse drama, até porque eu acho que já implantei uns 40. Tá certo? Sempre houve uma dificuldade de interface, que hoje, mais modernamente, a gente superou esse problema. De 5, 10 anos para cá, esse problema de interface. Por trás, o back-office do software não muda nada, até porque, tecnologicamente, ele está resolvido desde os anos 90. Tá? Mas hoje a gente tem mobilidade, né? Pode dar entrada no dado em tempo real, no campo, por um tablet ou um celular. Então, se compara, então, né? Antigamente tinha que chegar no hotel, abrir o computador ou abrir o computador em cima do capô do carro, ligar. Uma vez vendemos a Franquart vendeu um projeto na Unilever, fui eu dar o treinamento, e eu nunca me esqueço, os meninos tinham que atualizar o CRM, e naquela vez usavam um Siebel, que era um Master Blaster. Hoje o Siebel continua existindo, mas está dentro do pacote Oracle. Então, para acessar ele hoje, só se você tiver o pacote Oracle. Meu amigo, tinha que baixar a base de dados do cliente inteiro. Então, você imagina, numa linha de escada, se plugava e o cara passava a noite inteira tentando baixar um arquivo para atualizar no notebook do vendedor. Então, por exemplo, como a gente... Bicho, pelo amor de Deus, aleluia, essas coisas acabaram. Tem coisas hoje que a gente... por exemplo, o pessoal de farma, eles não precisam nem atualizar em que cliente eles estão, porque você tem lá o painel médico, o software já reconhece em que endereço você está, ele já introduz o dado sem que você sequer pense. Se você não for, ele sabe que você não foi, porque está ligado no GPS, entendeu? Então, veja essas integrações. Mas, por exemplo, falando nessa mesma linha de coisa velha que virou
acho que agora vai. BI, Business Intelligence. Meu amigo, o Business Intelligence é uma solução dos anos 80. Ela é anterior à CRM. Tá certo? Quer dizer, nós estamos falando como de conceito, coisas, né, Fadu? Como conceito. Como conceito, mas a ferramenta. O modelo freemium, nos anos 90, já tinha para você baixar tanto CRM como BI de graça para você já começar. Mas havia todo um contexto. Aparentemente, agora a coisa está indo, a gente está conseguindo. Então, por exemplo, essa é uma discussão que, para mim, é muito importante e mostra essa evolução do perfil do executivo. Então, hoje, de novo, lembra aquela coisa que a gente comentou? Então, o executivo hoje ele está mais analítico, ou ele precisa ser mais analítico. Tá? E olha que eu estou falando aqui de coisas básicas, de estabelecer simplesmente uma correlação. Eu fiz isso, vendi mais, fiz isso, vendi menos. Opa, então temos aqui. Então, essa questão, Marcelo, já começou. E por quê? Então, essas ferramentas vão disponíveis. Você comentou do WhatsApp. O WhatsApp hoje concentra 84% das vendas. Quer dizer, 84% das vendas passam pelo WhatsApp. Então, hoje você tem soluções integradas. Tem coisa, nós temos num cliente implantado uma solução integrada. Você literalmente, o gerente ou o coordenador, ele acompanha o atendimento da equipe, que está toda com o WhatsApp na tela. Então, inteligência artificial, eles estão se comunicando e automaticamente... Ele está falando e ele está acompanhando, inclusive o que está sendo escrito. Uau. Aí, se precisar, por um acaso, não atendeu, ele simplesmente arrasta e passa o atendimento para outro. Uau! Então, isso nós estamos falando de Brasil, você está entendendo? 2021, não estou falando de enterprise. Então, essas coisas, elas tendem a ficar muito. Então, citamos, por exemplo, essa utilização do WhatsApp, eu acho que vai dar uma dinamizada brutal, até porque, como eu falei, hoje o volume grosso das vendas já está transcorrendo através dessa mídia. Telefone e e-mail é mínimo hoje a utilização, tá certo? Então, essa questão já migrou para o WhatsApp, só que precisa de um modelo, de uma ferramental que gere um dashboard, um cockpit. Para fazer essa integração. Isso já existe e já está disponível no mercado. Bom, então a gente podíamos acrescentar entre as características, as habilidades do novo profissional de vendas, um conhecimento, uma habilidade, um certo traquejo com questões de tecnologia, né? Sem dúvida nenhuma. Tanto é que o que a gente comentou. Mas o plus, se a gente pode dizer, é o executivo de vida, olhar para isso e utilizar. Entendeu? Porque, como a gente comentou, a oportunidade é para todos. O sol nasce para todos. Mas só alguns são capazes de enxergar o WhatsApp e entender como é que eu vou utilizar. Tá certo? Do mesmo jeito que foi no passado o e-mail, do mesmo jeito que foi no passado foi fax. Tá? Eu não vou dizer para você, mas eu já operei até telex. Tá? Essa foi cruel, cara. Nos meus termos anos como você que é responsável por soltar essa informação aqui. Eu não tenho nada a ver com isso, entendeu? Eu comecei. Aliás, o que é telex, hein? Também não vou responder para você. Ninguém sabe o que é estar na frente de um terminal telex, aquela barulheira, né? Aquela coisa... E aquele monte de óleo, lembra aquele negócio? Espirrava óleo, cara, um negócio... Aquele monte de confete saindo dali, aquela bagunça, aquela fita que não acabava mais. Oh, meu Deus do céu, dor. Ô, Fadu, fala, meu amigo. Nós vivemos um período único na nossa história, a gente vai contar para os nossos netos, né? É mais ou menos a experiência que os nossos avós, bisavós tiveram com a guerra, que foi a pandemia. Como é que foi a experiência das empresas que adotaram um modelo de vendas híbrido ou totalmente remoto, né, durante a pandemia? Como é que você acompanha? O que você viu nesse período? Bom, isso aqui dá para vender sem ver o cliente? Bom, primeiro aconteceu. A venda teve que acontecer de qualquer jeito. Evidentemente, as visitas continuam, em boa parte delas, bastante restritas até hoje. Tá, gente? Sim. Então, não houve assim, uma liberalização. O que acontece, e aconteceu um fenômeno muito legal, e aí eu gostaria até de me delongar um pouco nisso, e voltar naquele tema de processo.
e da importância do novo perfil do executivo conhecendo o cliente. Então, tecnicamente, quando a gente fala de conhecer o cliente, a gente objetivamente está falando não só da necessidade, mas de identificar as tais unidades de influência. Poder, uso e técnica. Então, o que a gente percebia, e a gente batia isso e bate isso há 20 anos, que o cliente, que quando o executivo deve ir ao cliente, ele deve fazer esse mapeamento. Quando veio a pandemia, o que revelou, e ficou muito claro, é que, de novo, apesar de tudo, ele era um profundo conhecedor dos departamentos de compras. Note o que eu estou te falando. É isso que foi revelado. Tá? Então, o que aconteceu? Ele ia visitar? Ia. Ele ia visitar bastante? Visitava. Mas o que ele ia fazer dentro do cliente? Fundamentalmente falar em compras. Tá? As demais unidades, e não só a necessidade de desenvolver unidades de apoio dentro das empresas, isso continuava muito restrito. Bom, o que veio com a pandemia? Os departamentos de compras invariavelmente foram para as casas. Tá certo? E o quê? Desculpa, e não repete que eu perdi. Casa. Eles não estão, os departamentos de compras não estão disponíveis. Então, até porque, como eles não estão em home office e ficaram. E aqui entre nós, tem muitos que talvez nem voltem. Tá? Por quê? Porque a dinâmica de trabalho. 2, aconteceu um fenômeno melhor. O departamento de compras conseguiu, inclusive até muitas delas por política de compliance, etc., eles já queriam um distanciamento, aí ficou perfeito. Tá certo? Eles simplesmente não atendem o telefone. Quando eles querem, eles solicitam. Se eles não quiserem, um abraço. Você não fala. Então, aquele acesso lá atrás, que a gente já batia, gente, não adianta só focar no comprador. Você precisa ir a quem vai utilizar a solução. Você precisa mapear com quem vai tomar a decisão. Você precisa, inevitavelmente, desenvolver uma unidade de apoio que te faça justamente passar o ambiente. Isso que sempre foi batido, mas que muitos, para não dizer a maioria, não fazia. Chegamos na pandemia, aconteceu o quê? O grande contato que o cara tinha dentro da empresa foi para casa e simplesmente não atendia. E aí, já era. Bom, eu tenho a felicidade de dizer para você que, por outro lado, haja vista que eles não estavam mais conseguindo falar com os compradores, porque ficou muito restrito, eles acabaram indo falar com as unidades de uso. Por quê? E isso, elas continuaram trabalhando, porque a unidade de uso não foi para casa. Ela tinha que ficar dentro da fábrica. Né? Ela tinha que estar ali no canteiro. Claro, não dava para abandonar o barco. Né? Não dava para abandonar. Alguém tinha que fazer acontecer. Então, é muito interessante, porque essa mudança, de fato, começou a acontecer. Algo que a gente lá atrás estimulava, batia, hoje a gente percebe, até porque hoje é a única pessoa que, de fato, atende a tempo e a hora. Entendi. Então, por exemplo, esse movimento que estrategicamente vai dar bons frutos na frente, principalmente do ponto de vista da negociação, que você imaginando que você, ao construir uma solução customizada para quem vai utilizar, evidentemente que você, estou de novo falando de B2B, de alto valor agregado, né? Você, evidentemente, na hora que você vai fazer uma negociação, aí sim com o departamento de compras, essa coisa vem de uma forma diferente, né? Mas, entendi. Voltando a essa mudança foi perceptiva. Tá? Então, hoje, o único cara que atende o telefone com constância, pasme, é o cara que ficou na planta. Tá? E ele atende, olha, estou precisando mesmo, preciso de um negócio assim. E o departamento de compra? Bom, o departamento de compras, cara, olha, você entra na fila, tal hora, se eu não tiver afim, não te atendo. Essa é uma coisa muito, muito legal. E eu acho que isso foi positivo. Tá? Então, olha só que maluquice. A gente deu um passo para frente. Com relação ao resto, né, da pandemia, como eu comentei contigo, dá para vender sem visitar? Olha, eu tenho as minhas severas restrições sobre isso. Eu acho que as visitas, elas precisam existir e vão continuar existindo. A diferença é que, como eu falei, lembra aquela etapa de qualificação? Então, agora ela é mais exigida ainda. Tá? Então, nós também tivemos um reforço positivo. Então, hoje, para que você saia na rua,
para que se justifique uma visita, é porque nós já fizemos o processo pleno da qualificação, identificamos claramente o perfil da empresa, qual é o momento da empresa, então se vale a pena esse investimento, entre aspas, tá? E, naturalmente, com quem que a gente vai falar lá? Se a gente for falar, a gente vai falar com a unidade de uso. Então, a gente evoluiu muito nisso, tá legal? Diferente do passado, onde você fazia visitas ao Léo, tá certo? E, invariavelmente, para falar com o comprador, que era dentro do processo a parte mais fraca desse negócio. Tá? Legal. Você sabe que o Almiro até deixou uma mensagem lá, acho que foi no LinkedIn, falando que o papo ia ser legal, convidei ele para vir também. E eu estava lembrando agora, né? Você falando, né? Naquela época, a gente não podia mandar a proposta por e-mail. Ele não deixava. Não, tem que ir lá, tem que entregar pessoalmente, tem que imprimir a proposta e levar lá. Tem que marcar uma reunião, mas o cliente não quer, Almir. Não, mas tem que insistir. E era assim. Mas tinha uma razão, né? Porque eu acho que naquele mundo, essa coisa de você formar, de você encontrar a pessoa, ver a pessoa cara a cara, tal, tinha um outro significado, né? Ele não estava errado, ele estava certo, né? Naquele momento. Vamos criar conexão com as pessoas, encontrar, né? Então, tinha toda uma... É que hoje o mundo mudou muito, né? Mesmo antes da pandemia, a gente já estava num outro ritmo. Eu vou até mais. Hoje, por exemplo, só para a gente não ter dúvida, isso é uma coisa caguete que o meu antigo sócio aqui fazia magistralmente, eu me arrepiava. Hoje, faço com a maior naturalidade. Então, hoje você desenha uma proposta técnica e apresenta ao cliente. Ao final, você testa preço. Entendeu, Eugênio? Por quê? Porque a proposta hoje não deve apresentar nenhuma surpresa, amigo. Ela é essencialmente, tá, uma ata de todo o trabalho que você vem desenvolvendo. Não, mas isso é a essência. Bem contado. Mas isso é a essência da venda consultiva, né? Você primeiro alinha tudo que a pessoa quer, etc. Você põe lá o que ela quer, né? Não tem que ficar oferecendo coisa que ela não quer. Tudo bem, né? mas, de novo, você vai construindo com ela. Inclusive, você testa o valor. Você não pode chegar para mandar uma proposta. Não, querida, você tem ideia de quanto? Qual é o investimento? Não tem? O preço é mais ou menos tanto. Poxa, eu pensei que era mais barato. Ótimo, então vamos rediscutir o escopo. Isso aí mais ou menos, né, Fadu? Você sabe que tem um monte de gente no nosso setor, por exemplo, de consultoria. É o seguinte, se não mandar com preço, não recebo. É a mesma coisa aquela história de se não mandar o teu currículo com o salário pretendido, eu não vou olhar, né? Então, tem um pouco disso, esse preconceito. Mas, amigo, de novo, é uma forma de você fazer o approach. Eu, por exemplo, sou muito tranquilo em dizer para você, eu tenho uma proposta técnica e vou fazer uma proposta comercial. A proposta técnica foi aprovada? Foi. Esse é o escopo? É o escopo. Então, com isso, eu posso precificar. A partir daí, eu testo o preço. Tá certo. Não é. Tá certo. Revisa o escopo. Você tem toda a razão. Você tem toda a razão. É que às vezes a gente tenta, mas não consegue chegar lá. Eu acho que esse aí é o wanted position, é o que a gente gostaria de ter sempre. Mas, de novo, para mim é muito natural. Talvez até porque, por dever de ofício, eu tenho que fazer o que eu prego, né? Mas, amigo, a experiência tem sido muito positiva. Por quê? Porque a hora em que a pessoa recebe a proposta, essencialmente, ela não tem nenhuma novidade. Ele vai ver todos os capítulos que ele já conhece. Inclusive, esse momento, entre aspas, constrangedor, que seja o preço. Tá? O valor. Bom, como o nosso tempo está acabando aqui, eu vou selecionar aqui as perguntas que eu quero fazer com você. Tem uma que eu acho que é importantíssima, que é a questão das métricas de desempenho em vendas, né? O que a gente precisa estar mais atento em relação às métricas de desempenho hoje? Né? O que não faz mais sentido e o que entra em cena em relação às métricas? Bom, agora as suas perguntas são... Vamos lá, eu acho que tem algumas coisinhas... Se você não quer, eu troco a pergunta, não tem problema, deixa eu fazer essa cara. Eu acho que essa é uma pergunta que põe na ordem do dia. É um ponto importante, métricas, velho. Eu acho que põe na ordem do dia, mas eu vou falar das métricas, mas eu vou falar dos problemas. E as métricas a gente... Eu acho que hoje, se você for em qualquer departamento de vendas, 2 problemas são críticos e que reúnem 80% da dificuldade de você eficientemente melhorar o resultado. Então, a primeira, eu já falei bastante lá atrás,
é com relação à qualificação. Lamentavelmente, hoje a gente ainda encontra processos de venda que estão conectados aos processos de geração de leads, faltando uma etapa do macroprocesso, que é a qualificação, em qualquer nível. Tá? Então, isso tem um impacto devastador na eficiência. Você conecta e joga muito caroço para dentro, principalmente porque, como eu falei, hoje você hiperdisponibilizou o acesso, seja WhatsApp, e-mail, telefone. Então, meu amigo, vem demanda de todo mundo e aquilo. Se você não fizer um filtro... E não tem mais secretária que filtrava tudo? Quem é? Por que você quer falar com ele? O que você quer? Você é de onde? O que você está vendendo? Você é de onde? Isso tudo, por exemplo, gera um balaio de gatos. Então, por exemplo, pasme, uma parte do meu trabalho é implantar e consolidar essa questão vamos falar, do atendimento de primeiro nível. Tá bom? Com o risco de que, se você não fizer isso, o efeito final na quantidade de demanda falsa explode. É explosivo. Mas você está falando isso porque um dos grandes indicadores que a gente usava era a conversão, é isso? Exatamente. Porque está sendo maculado por conta dessa baixa qualificação prévia. Tá? Entendi. Isso acontece de forma generalizada. O segundo indicador tem a ver com a taxa de conversão, o hit rate, que é o fato de você ter se tornado um especialista em fazer orçamento e propostas. Tá entendendo? Esse é o segundo pecado. Então, hoje você vai em equipes, lembrando que você tem a entrada de demanda é muito alta, a equipe fica fazendo orçamento e não faz follow-up. Tá certo? Então, o segundo problema, hoje, onde a gente mais fortemente ataca, a primeira etapa é limpar o que vem, tá certo? Dando, obviamente, objetividade, foco, para que o executivo de vendas possa trabalhar ele de forma plena, identificando o momento, entendendo necessidade, fazendo um orçamento, e 2, fazendo follow-up. Hoje, a equipe comercial é uma equipe que é fazedora de orçamento, principalmente porque deriva dessa baixa qualificação na boca da empresa. Quer dizer, um indicador como o custo da equipe de vendas dividido pelo total de vendas efetivas no período seria um bom indicador, então. Então, de novo, você está vendo como a gente vai ajustando. E terceiro, que é o que a gente chama de sales lead time, que é o tempo médio de processo de venda. Então, vamos lá. Se você tem um cliente, que a gente vamos chamar genericamente de spot, é um cara que veio, tá certo? Onde você não tem uma base histórica de relacionamento, você não conhece nada, o cara pintou do zero e vem bem matriciado, ele já vem assim, quero o preço de um produto assim, 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 assado. Quer dizer, ele já está na etapa do que a gente chama de base do funil de compra. O que você vai oferecer? Disponibilidade de preço. É só isso que você tem para oferecer. Você tem o produto? Sim. Quanto custa? Tá certo? É só isso, não tem muita alternativa. Tá? Então, note bem, é diferente se você tem alguém que, por exemplo, já está lá na etapa superior do processo de compra. Poxa, eu tenho um problema, porque eu tinha uma máquina assim, eu tinha um equipamento assado, isso interferiu, ele quebrou. Qual é a solução que você tem? Veja, você está discutindo ele lá em cima, na boca do funil de compra. Claro. Tá? Agora, você, eventualmente, pode trabalhar numa dimensão ainda anterior. Forte desejo. Poxa, olha, eu estou pensando, eu preciso fazer uma reforma numa máquina. Será que eu troco tudo de pneumático para digital? Será que isso interfere? Então, veja bem, são momentos, eu te dei 3 momentos de compra. Tá? Para o executivo de venda, ele tem que ler isso e entender. Por quê? Porque o sales lead time é completamente diferente. Então, se ele está em forte desejo, de repente, o tempo médio de um processo de venda desse é 6 meses, 1 ano. O segundo, talvez se dê aí nos próximos 10, 15 dias. Quer dizer, então agora, a gente tem que dividir essa métrica em tipos diferentes do momento de compra. De momento de compra. Entendi. Tá? Então, por exemplo, hoje no atendimento, como é que a gente faz?
Nós temos, basicamente, ele é dividido em... Isso aqui é genérico, tá? Mas você tem aqui Account Manager, que é o cara que vai... São grandes contas, com processos onde ele vai chegar fortemente lá no desejo. Ele chega muito antecipadamente. Você tem gestores de carteira, tá bom? Que aí vai trabalhar os duas dimensões, forte desejo e boca de funil. Tem também em base? Tem, mas é uma coisa muito restrita. E tem o mercado spot. O mercado spot não, o mercado spot é pauleira. E são tempos médios de processo de venda completamente diferentes. Claro. O spot... Tem que identificar onde a pessoa entrou, né? Em qual porta ela entrou. Você viu como o CRM começa a ser fundamental? Porque a pergunta é, você está fazendo esse orçamento para quem? Não sei. Bom, então já deu problema. Por quê? Porque se você tem um tempo médio de processo para atender em 3 dias um spot, se você ligar para o cara daqui 7 dias para fazer um follow-up, você só vai descobrir de quem que ele comprou. Claro, entendi. Concorda? Concordo. Não, tá certíssimo, tá certíssimo. Você está falando dessa coisa de processo de venda, spot, etc., e tá me ocorrendo a coisa da facilidade, que você mencionou também, de acesso aos negociadores, ou aos stakeholders, aqueles que estão envolvidos na compra. É impressionante como essa coisa de fazer venda pela internet, principalmente por e-mail, às vezes transformou esse processo numa coisa sem sentido, né? O cara te manda um e-mail falando assim, olha, estou te mandando aqui porque eu acho que você pode se interessar. Aí, 2 dias depois, ele te manda um e-mail falando assim, escuta, você não leu ainda o meu e-mail? Aí, uma semana depois, na outra semana, ele manda outro e-mail bem bravo, dizendo assim, pô, eu já te mandei o 3º e-mail. Qual que é o limite desse social selling, né? Dessa venda social, dessa prospecção? Para a gente evitar esse exagero, essa falta de educação? Bom, eu não sei se eu sou muito reativo com isso, porque eu odeio, eu não gosto de fazer isso com os meus clientes, eu não faço. Eu sou tão cuidadoso. A gente anota, olha, mandei tal mensagem hoje, etc. Volto daqui mando uma mensagem semana que vem. Se a pessoa não respondeu, eu espero 2 semanas, mando um WhatsApp. Se ela não respondeu, eu fico quieto, só vou ligar daqui a 3 meses. Entendeu? Eu não gosto de ficar futucando, né? Eu acredito muito na venda social. Eu acredito que ela, principalmente para a venda de alto valor agregado, ela tende a se consolidar, porque são vendas que são pautadas por um nível elevado de relacionamento e capacidade de interação, que ela é única e especial. Entendeu, Gé? Eu sou um fã absoluto. Acho o Sales Navigator, vou fazer propaganda de um produto do LinkedIn, acho o O do Borogodó, é muito bom. É um CRM que já vem com uma base de leads. Tá certo? Só tem um probleminha. Isso eu estou te falando porque eu fui lá no lançamento, o LinkedIn me convidou, tive o prazer de convidar. Recomendo. Nós precisamos de um executivo de vendas de altíssimo nível e competência. Então, o que acontece? Por quê? Então, vou chegar lá. Então, para começo de conversa, o seu LinkedIn tem que estar absolutamente em linha com quem você vai abordar. Dá para entender o que eu estou te falando? Tá? Então, começa por aí. Então, não adianta, não é uma questão de mandar e-mail, porque é aquela história do spam, né? Ou de fazer uma abordagem por dentro do LinkedIn. Você tem que interagir. Então, de novo, pra você ter ideia, eu refaço. Primeiro, eu só recomendo esse tipo de coisa para o nível mais senior comercial. Tá bom? Então, normalmente, é o gestor, o que é account manager, e o gestor. A gente faz isso, eu tenho clientes, excepcional, funciona, dá contato de alto nível. Mas o que eu faço? Aí depois a gente literalmente reescreve o perfil. Tem que ser reescrevido. Você tem que reescrever. Não é ele, porque ele monta o LinkedIn dele de um jeito e ele vai ter que interagir com alguém de alto nível do lado de lá. E essa interação tem que ser isso. Então, a gente refaz. Então, tem um grau de senioridade. Aí tem um approach, que é específico, tem uma maneira, um jeito de você chamar a atenção. Tá? E aí, meu amigo, eu vou dar aqui a dica minha. Eu, preferencialmente, abordo todos os caras pela Unicamp. Então, por quê? Por estrategicamente olhar para o meu LinkedIn e identificar
qual é o mecanismo em que eu vou fazer isso. Tá? Tem um monte de quizzes, porque eu treino as pessoas nesse nível. Você está dizendo agora, que você aborda essas pessoas se apresentando como alguém da Unicamp, ligado à estrutura da Unicamp. Exatamente. Não da estrutura da Unicamp, mas ex-aluno. Ex-aluno, eu entendi. Usando isso como o seu gancho de apresentação. Uhum. Então, de novo, quer dizer, isso tem que estar aonde? No LinkedIn do executivo. Por isso a senioridade. O que muitas vezes acontece? Você disponibiliza a ferramenta, seja o Sales Navigator ou qualquer outro, tá? E põe um cidadão que é absolutamente despreparado para fazer uma abordagem de alto nível. Qual é o efeito? É negativo. E isso repetidas vezes. Então, novamente, é uma grande solução de gente competente que, sabendo usar, realmente eu posso garantir para você, funciona. A gente usa isso em clientes, tá? Conseguimos gerar leads, entrar em grandes contas a partir desse approach. Porém, do lado de cá, você tem alguém que se preparou para chegar nisso. Tá? E, ao mesmo tempo, nós temos no mercado uma quantidade gigantesca de pessoas que, lamentavelmente, não foram preparadas nesse nível e vão utilizar uma ferramenta sofisticada como essa. Aí o efeito é absurdamente negativo. Com relação a esse... catastrófico. Com relação a esse modelo que você comentou de approach de venda via e-mail, olha, eu pelo volume, eu acredito que deve funcionar, porque a gente recebe todo dia. Agora, o grande problema é que todo dia tem alguém me dando uma bronca porque eu não dou retorno. Então deve funcionar, porque todo dia ele está mandando. Agora, é fato que, em tese, a eficácia disso deve ser um terror, porque ele deve mandar uns X milhões desse tipo de bobagens e em algum ponto alguém retorna e isso continua sendo rentável ou retornando alguma coisa para... Eu tenho certeza pelo volume. Agora, eles, né? Do ponto de vista daquilo que é o nosso esforço, amigo, é ridículo. Existem mecanismos mais eficazes, mais capazes. Porém, você, como falei, é pré-requisito você ter que pelo menos ter uma abordagem, ter uma linha, uma conduta de trabalho, não é verdade? Legal. Senão, o efeito disso é nenhum. Bacana. Ó, Fadu, já aqui tem uma pessoa aqui, ó. A Malu. Malu, se abra trenche. Ótimo papo, gostei. Legal, Malu. Obrigado do teu conhecimento. Bom, vamos passar os teus contatos para a galera poder entrar em contato contigo? Bom, então temos lá, Eduardo Fadu, da Direct Link. O Fadu, inclusive, tem uma iniciativa recente também com uma empresa de recuperação de empresas, né? Vocês têm um negócio novo. Nós temos um negócio novo, você falou isso. Na verdade, eu não lembro o nome dele. De 4 meses para cá, eu, além de ter à frente na Direct Link, eu também estou atuando junto ao Peninsular Investimentos. Peninsular? Peninsular. Tá? Peninsular Investimentos, tá. Exatamente, que é um grupo aí já também de consultoria, mas que aí agrega uma visão mais ampla, voltado para empresas em dificuldades, sejam elas de recuperação, até recuperação judicial, mas fundamentalmente empresas em dificuldades, que envolve crédito, envolve gestão, tá certo? E todos os mecanismos necessários para a renegociação. Esse trabalho a gente já vem fazendo e, felizmente, está indo tão bem quanto. Então, a gente acredita que vai ser mais uma oportunidade. Na verdade, lá, só para concluir, quer dizer, eu continuo sendo o mesmo Fadu, só que com a competência da área comigo. Só que agora de uma forma uma visão mais ampla, integrando demandas de corporativo, crédito, etc. Legal. Parabéns. Sucesso para vocês lá. Olha, obrigado. O contato da Direct Link é dlconsultoria.com, tá certo? Isso, é isso mesmo? Exatamente. Isso. E, repetindo aqui, o LinkedIn do Fadu é Fadu, com 2 Ds. Muito direto, muito rápido, muito fácil. Fadu, eu queria te agradecer imensamente pela gentileza, tua generosidade de vir aqui compartilhar o teu conhecimento. Desejo a você muito sucesso, saúde para tua família, alegria para todo mundo, que você continue sendo essa pessoa cheia de energia, com garra, determinação e bom economista, assim, né, como você é, com boas previsões, né, que é sempre bom consultar você. Eu já fiz isso várias vezes, sei que funciona. Muito obrigado pela tua presença, sucesso para você.
Eu agradeço novamente aos ouvintes aí de terem nos aguentado, tá certo? Mais ainda do que nunca, agradeço a oportunidade e já também parabenizando pelo trabalho maravilhoso que você vem fazendo aqui com o seu canal do EGEA, que a gente vem acompanhando, alguns a gente tem condições de assistir, outros a gente só vê de soslaio, como se diz, né? Não, Mas eu tenho você certeza que é um sempre que realmente reconhece, vai lá, curte, etc. Você está com a gente sempre, eu te agradeço muito. porque realmente sempre tem sido uma oportunidade imensa para divulgar trabalhos, mas, acima de tudo, permitir o encontro e a atualização sobre diversos temas. Tá bom? Legal, muito Agradeço obrigado. a todo mundo, agradeço aos amigos. Tá? Legal. Bacana. Tudo de bom para você, para tua família e para os teus negócios. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Foi um grande prazer receber todas e todos vocês hoje. E na próxima semana tem mais Live do EGEA. Terça-feira que vem, 6h30 da tarde, nós vamos falar com a Evelise Pimenta sobre a experiência dela como escritora. E o tema da nossa live vai ser escritora por convicção. Não perca, porque vai ser muito bacana. Até lá, fiquem bem, se cuidem, usem máscara e até a próxima semana. Tchau, tchau. Tudo de bom. Tchau.